Memphis Depay respondendo se fica no Corinthians. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ganhou mais 3 problemaços para resolver. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, para contar que Memphis Depay foi perguntado, depois de marcar um gol na vitória por 2-0 contra o Grêmio, se ele fica no Corinthians para a próxima temporada. E dá para dizer que o holandês saiu pela tangente, dá uma olhada na resposta, abre aspas, não é hora de responder a essa pergunta. E eu me sinto bem, estou focado na Copa do Brasil e no Brasileirão para terminar o ano bem. Tem muitos jogos ainda, então vamos falar sobre isso em outro momento, mas quero alcançar grandes coisas e para esse clube conquistar precisa mudar algumas coisas que só as pessoas que estão aqui sabem do que se trata, fecha aspas. Contei para vocês que o Memphis não tem planos de deixar o Brasil antes do fim do contrato. Seu vínculo no Timão se encerra em junho do ano que vem. Ele, inclusive, está buscando uma casa para morar. Ele fica, desde que chegou, num hotel 5 estrelas, numa cobertura triplex considerada uma das melhores do mundo. Mas, nos últimos dias, ele andou procurando casas. E uma das casas que ele gostou custa R$500 mil por mês, somente de aluguel. Detalhe é que o hotel onde ele fica custa 700 mil mensais. Só para completar, registrar também que Memphis, depois de marcar gol contra o Grêmio de pênalti, quebrou um jejum de 3 meses sem balançar as redes com a camisa alvinegra. Seu último gol havia sido em 30 de junho, confronto contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. Terceira vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não havia ocorrido nessa temporada. O final de semana só não foi melhor porque o São Paulo venceu, se mantendo à frente do Timão. Já o Grêmio acabou por se mostrar ainda mais freguês do Corinthians. São 14 jogos sem vitória contra o Corinthians, com 4 derrotas e 10 empates. Saideira sobre o Timão, os empresários de Fabrício Angeleri estão em São Paulo e nessa semana se reúnem com representantes do Corinthians para tentar fechar a renovação do contrato do atleta. O lateral esquerdo tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro. Hora de falar sobre o Corinthians com 3 problemas a serem resolvidos, mais 3, pelo presidente Osmar Stabile. Tenho contado para vocês sobre a busca em reduzir o custo do departamento de futebol. O presidente está muito preocupado com a quantidade de dívidas, a baixa receita e os custos altíssimos. A primeira providência do Corinthians vai ser reduzir sua folha salarial. Não ficam para o próximo ano o atacante Angel Romero, o também atacante Thales Magno, o centroavante Héctor Hernandes, o volante Charles, além dos zagueiros Kaká e Félix Torres. Esses jogadores ou não terão seus contratos renovados ou serão negociados. Pois bem, o Corinthians também vai precisar encontrar clubes para 3 atletas que voltam de empréstimo e aqui vem a informação sobre os novos problemas. Pedro Raul, Alex Santana e Fagner não devem permanecer em seus times e estão fora dos planos da diretoria para 2026. O Pedro Raul custa R$800 mil por mês. Nesse momento está emprestado ao Ceará, vive boa fase. O Corinthians paga metade dos vencimentos, cerca de 400 mil. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, que disse que não há a menor possibilidade de o Ceará manter o Pedro Raul para o próximo ano. O salário é incompatível e a compra do jogador está descartada, não há grana para um investimento de algo na casa dos R$25 milhões. Então o Corinthians vai precisar encontrar um clube para o Pedro Raul. Fagner custa também na casa dos R$800 mil por mês. Jogador que está emprestado ao Cruzeiro em condições parecidas à do Pedro Raul. Corinthians emprestou de graça e paga metade dos vencimentos do lateral direito. O Cruzeiro já tem 2 jogadores para a posição, o William e o Cauã, recentemente contratados. Não há nenhum motivo para manter o Fagner, especialmente porque o Corinthians para 2026 não vai querer manter o pagamento de metade dos salários do jogador. Terceiro problema a ser resolvido, Alex Santana, meio-campista de 30 anos de idade emprestado ao Grêmio. Tem jogado pouco, apenas 10 partidas por lá. É muito mais reserva do que titular e ganha na casa dos R$500 mil por mês. Estamos falando de R$2.100.000 apenas com esses 3 jogadores que voltam a partir de janeiro. O
Corinthians ainda tem emprestado o Léo Maná, lateral direito, de 21 anos de idade, para o Criciúma, e o Renato Santos, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Nenhum dos dois faz parte dos planos da comissão técnica nem da diretoria, mas são atletas bem mais baratos que certamente não causariam grandes problemas se não fossem emprestados num primeiro momento. Você, o que pensa sobre a situação financeira do Corinthians e mais especificamente sobre esses três nomes? Pedro Raul, Fagner e Alex Santana. Algum deles mereceria a chance de ficar no timão para 2026? Vamos analisar de que maneira o Corinthians venceu e de que maneira o Grêmio perdeu esse jogo da Neoquímica Arena. O Grêmio vinha de uma vitória sobre o Juventude por 3-1, jogando bem, aquela coisa toda. Melhorou muito com os seus reforços, mas o time esteve muito abaixo. E o técnico Mano Menezes, ele demorou a perceber, demorou não, né? Ele até agora eu acho que não viu determinadas situações na partida. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior, ele ganhou o jogo também na sua estratégia, na forma como ele pensou a partida, na sua escalação de 3 zagueiros, 3 defensores, tendo o João Pedro Tchoca, mantendo ele na defesa, mesmo com o André Ramalho recuperado, o que é um mérito, né, do garoto, né, a manutenção dele no time. O Gustavo Henrique, que fez uma partida absurda, assim, soberana, e o Angileri, que foi muito bem pelo lado esquerdo, atrapalhando as subidas, as investidas do garoto Alisson, que por outro lado também errou muito a sua tomada de decisão, mas também porque teve dificuldades na marcação do Angileri. Então, nessa escalação proposta pelo Dorival, que não tinha Ranieri, Bidon e José Martínez, ele escala 3 defensores, espeta os seus alas, né? O Matheus Bidu, que fez um jogo também brilhante, né? O Mateuzinho talvez um pouco menos, mas ele tem os seus 2 alas subindo, com Maicon, Carrilho e Rodrigo Garro na armação, Memphis e Yuri. Mas, na verdade, o Memphis foi quase um meio armador junto do Garro. Ele participou muito do jogo. Foi um jogo espetacular do Memphis. E eu estaria dizendo isso mesmo se ele não tivesse marcado um gol depois de 3 meses, tivesse marcado o gol de pênalti lá no segundo tempo. Porque esse gol só premia o que o Memphis estava fazendo no jogo e o que ele vem fazendo. Eu vejo uma narrativa de que o Memphis não ajuda, não colabora, não participa de gols e assistências, então que para isso ele não serve. Porque sempre se coloca, né, no salário do Memphis a necessidade dele decidir todos os jogos e fazer 15 gols por partida. E quando não é assim, funciona. Ele não é obrigado. Ninguém obrigou ele a ganhar o que ele ganha no Corinthians. Isso é um debate que a gente já teve, vai ter em algum momento de novo, mas não é esse o ponto. O ponto é o que ele interfere para o time. Quando o Dorival tem à disposição seus principais jogadores, e aí eu tô falando do Corinthians Prime, né, com o Garro, Memphis, Yuri e o André Carrilho, não tem como, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil. O Corinthians não ganhava do Grêmio na Neoquímica Arena em jogos oficiais desde 2014. Era uma porrada de empates de lá pra cá, que foi o que fez eu sonhar com um pontinho, um empatezinho, né? Porque o Corinthians sempre teve dificuldades com o Grêmio jogando, mesmo aqui na Neoquímica Arena. Até teve algumas vitórias nesse período, todas elas em Porto Alegre. Há 7 anos o Grêmio não vence o Corinthians. Mas aqui em São Paulo eram muitos empates. E o Corinthians venceu. E venceu, rapaziada, sem fazer muito esforço. Porque quando tem os seus principais jogadores, mesmo sem ter a bola na maior parte do tempo, porque o Grêmio até conseguiu ter um controle por conta de uma figura absolutamente especial, que é o Arthur, né? Você, torcedor corintiano, deve ter visto com com um olhar mais aguçado, né, o que o Arthur é capaz de fazer nesse time do Grêmio, porque ele joga sozinho. Eu tenho visto o Arthur desde que ele chegou, né? E hoje o torcedor do Corinthians, né, os torcedores de São Paulo aqui puderam ver um pouquinho mais o Arthur. Cara, é impressionante, só que ele não adianta, né? A parceria é muito difícil. Em muitos jogos o Edenilson jogou melhor e aí ele conseguiu fazer, né, ser mais influente no jogo. O Dodi em algum momento foi um parceiro bom, mas eles não têm o nível que o Arthur tem, né? O Arthur, cara, ele controlou o jogo e demorou até, tá? Com 25, 30 minutos o Arthur começou a respirar o jogo do Grêmio e aí o Grêmio começou a ter controle e o meio-campo do Corinthians estava com dificuldades de achar o Arthur. Só que quando a bola saía do pé do Arthur, esquece. Era uma dificuldade do Grêmio e uma facilidade para o Corinthians, inclusive, trocar passes à frente da área. O Corinthians teve muitos espaços à frente da área. A cabeçada do Yuri, numa defesaça do Thiago Volpe, que origina o escanteio do gol, é um Rodrigo Garro carregando a bola com muita liberdade. E aí ele mete com a mão, assim, para o Yuri fazer aquele cabeceio.
E aí na cobrança do escanteio, a defesa do Grêmio fica olhando e o Volpi sai bizonhamente depois de ter feito uma puta defesa. E o Gustavo Henrique foi lá e acabou fazendo o primeiro gol, o gol do primeiro tempo. Jogou muito bem defensivamente e ofensivamente ainda ajudou. Gustavo Henrique. Tá jogando o fino. Mas o Corinthians teve outras possibilidades, essa própria cabeçada do Yuri. Tem um chute na trave do Memphis, que é também um Memphis que domina, consegue enquadrar o corpo e chutar no cantinho, por isso aqui ela bate na trave e não entra. Então é mais uma liberdade que o Corinthians teve ali e o Corinthians trocando passes, porque ele tinha essa dinâmica que mesmo sem o Breno Bidon, que eu acho que é um cara que eu sei que a galera às vezes torce o nariz, ele suspenso é reforço, não, eu acho que ele dá uma dinâmica interessante para o meio campo do Corinthians. Sem ele, a dinâmica continuou. A transição não foi tão rápida, os contra-ataques do Corinthians não foram tão rápidos, mas o Rodrigo Garro vinha buscar jogo, o Memphis foi muito participativo, e o Yuri, cara, mesmo que ele não tenha feito gols e ele não tenha criado tantas chances, né, com exceção dessa cabeçada, é um cara que ele bagunça demais, né, porque ele ataca o espaço, ele faz o facão, ele se apresenta. Então, cara, em algum momento o Yuri vai desandar a fazer gols, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida que agora tudo bem, ele tá em jejum como o Memphis estava. E aí já apareceu esse gol dele hoje de pênalti, mas é um gol super importante também. Mas ele vem sendo importante pro time. Então o Corinthians agora tem uma sequência, cara, que olha, é Bragantino fora, e o Bragantino é um dos piores times do retorno e contratou o Wagner Mancini como técnico. Então dá para ganhar em Bragança. Depois joga 2 jogos seguidos em Itaquera. Contra o Ceará, que tá ali meio de tabela, mas tá abaixo do Corinthians e confronto direto, então tem que ganhar. E é menos time, vamos combinar. E depois o clássico contra o São Paulo. O São Paulo também não vive uma grande fase na temporada, em Itaquera. Então, cara, já tem 3 vitórias seguidas. Vai saber, né? Pode emendar mais 3 vitórias. Onde o Corinthians pode chegar? Hoje está 5 pontos do G7. Já sabemos que será G7 pela final brasileira na decisão da Libertadores. Então, meus amigos, realmente estamos num ponto em que o Corinthians olha para uma outra parte da tabela. Olha para a parte de cima sim, porque não dá para saber o que vai acontecer na Copa do Brasil. E se você não tem a certeza, a garantia de que você vai ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro vai te possibilitar uma vaga na Libertadores. Ah, mas na pré é ruim? Não é ruim. É ruim porque o melhor é a fase de grupos, mas se não é a fase de grupos, o melhor é a pré-Libertadores, né? Você tem calendário, você tem jogos eliminatórios, você tem a chance de disputar a Libertadores, então tá certo, tem que fazer isso. O momento do Corinthians em alguns momentos, né, da temporada, eles eram muito difíceis, né? Agora não. Agora o Corinthians com o seu time. Isso eu preciso destacar, né, gente? Eu bato muito nessa tecla. O Corinthians Prime, ele seria G4 do brasileiro se jogasse todos os jogos. Só que não joga, porque o Dorival tá tendo os caras agora. No Campeonato Brasileiro, agora, na 30ª rodada, ele teve os caras. Então, pô, é difícil, né? Na Copa do Brasil ele teve nas oitavas contra o Palmeiras e passou com 2 vitórias. Então como é que eu não vou acreditar que o Corinthians possa chegar numa final e ganhar a Copa do Brasil quando todos estiverem? E como é que eu não vou acreditar a melhora do time a esses caras? E como é que eu não vou destacar que sem eles o time teria dificuldades? É óbvio. E acho até que o Dorival encontrou soluções no meio do caminho. Enfim, mas referente ao jogo contra o Grêmio, a estratégia do Dorival ela foi muito consciente. E o Mano Menezes não só demorou para enxergar, como não enxergou. E quando faz trocas no segundo tempo, troca por jogadores inferiores, né? Eu acho até que o Alisson não estava bem, mas aí entra o Pavon. O Amuso, para mim, depois do Arthur, era o melhor jogador em campo e ele tira para colocar o Kiki Oliveira, que já deu declarações dizendo que quer ir embora, não tá jogando absolutamente nada, não fez nenhum sentido essa troca. Colocou o Cristaldo, que não é uma solução, não vem sendo, mas o Edenilson também não estava conseguindo ser. Então, o Grêmio ainda carece numas questões de elenco, e se não tivesse contratado, se não tivesse o Arthur, talvez não conseguisse nem achar alguns pontinhos que achou pelo meio do caminho em algumas vitórias fundamentais que fazem com que o Grêmio hoje não dispute o rebaixamento, embora não tenha escapado matematicamente, mas a gente sabe que vai achar 1 ou 2 vitórias nos últimos 7 jogos aí do campeonato. E a briga do Grêmio vai ser essa, vai ser Sul-Americana e eventualmente uma pré-Libertadores, dependendo do número de vagas. Mas eu nem estou contando com isso. Eu estou projetando um próximo triênio, vem aí um novo presidente, o Grêmio tem que repensar muito a sua formatação de grupo e também o seu treinador, né? Porque o Mano Menezes, ele em algum momento ajusta o Grêmio quando ele tem qualidade. Quando a qualidade se ausenta, em que a gente precisa do treinador para que ele encontre soluções, isso não aconteceu durante a temporada. E isso vale para o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival Júnior, por mais crítica que você possa ter, encontrou soluções na dificuldade.
E depois, aí quando teve os seus melhores jogadores à disposição, ele conseguiu resultados que talvez até o corintiano nem esperasse. Então, ele está vivo pelo título da Copa do Brasil e ele pode encaminhar um Corinthians numa Libertadores para o ano que vem, caso esse título não venha. E eu acho que acho que o Corinthians está muito vivo, tá? Para enfrentar um Cruzeiro, vai ser um jogo igual. Corinthians com todo mundo, jogo igual. E depois, numa decisão, é Vasco ou Fluminense. Acho que, assim, quem passar de Corinthians e Cruzeiro se torna favorito para o confronto contra os cariocas. Não desmerecendo, só acho que tem um favoritismo. E aí vai dar jogo. Jogo eliminatório, né? Enfim, jogo laical, o Corinthians decide fora, né? Na final. Na semi decide em casa, que eu acho que é uma vantagem também pela força local ali, né? Dependendo do que acontecer no jogo de ida. Enfim, acho que as perspectivas mudaram, já tem um tempo. 3 vitórias consecutivas agora, uma perspectiva muito boa daqui para frente. E esses caras jogando bem. Então, ó, Gustavo Henrique, jogaço. Angileri foi muito bem. O Memphis foi destaque, assim, só não acho que ele foi absoluto, porque para mim o Gustavo Henrique jogou mais. Mas do meio para frente o Memphis fez o time jogar. Garro muito bem também, o Yuri participativo. Corinthians tem um bom horizonte. E o Grêmio, cara, repensar muita coisa. 7 anos que o Grêmio não vence o Corinthians. Ai. Vamos lá, né? Vamos lá. Semaninha começando. Só para encerrar com os lances polêmicos, não é toda bola que bate na mão que é pênalti, tá, rapaziada? Respeito quem pensa diferente, mas assim, de tudo que eu conheço, por regra, aquele lance do Noriega no primeiro tempo não é pênalti. Ele não está com o braço colado, não está. Mas ele não está com o braço estendido, que caracterize uma imprudência, uma maneira antinatural de você ir para a disputa. Ele está com o braço ao lado do corpo e essa bola é muito próxima. É por isso que o VAR não revisou e é por isso que o árbitro não marcou em campo. Aquilo, por mais que você queira, não é pênalti, tá? Depois tem uma entrada muito dura do Matheus Bidu no João Lucas, que é um jogador muito insuficiente. Nossa senhora, o Grêmio sofreu também por ali. Mas a entrada dele é aquela entrada tornozelo, pé em riste, em que o árbitro poderia ter aplicado o cartão vermelho, tá? E o pênalti cometido pelo Dodi... Primeiro que é uma cagada nossa, né? Que é uma saída de bola, a bola dominada na defesa, o Corinthians marca a pressão, o Grêmio se atrapalha, a bola sobra pro Memphis, ele tenta dar um chapéu e o Dodi, né, ergue o braço ali, a bola toca na mão dele. Uma infantilidade. E o pênalti foi bem marcado no campo, nem precisou do VAR. Então tá aqui, tô sendo justo de que esse pênalti aí existiu e o Memphis foi lá e fez o segundo gol. É isso, né? Vambora. Valeu, rapaziada. Informações exclusivas e atualizadas do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Coringão. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like pra gente aí. Combinado, rapaziada? Lembrando a vocês também que tá aparecendo aí no link, tá aparecendo no vídeo, né? E tem na descrição também algumas camisas, caneco, boné, copo do Corinthians. Se você estiver interessado em comprar algum, compra aí com a gente aí, tá? A gente tá sendo... se tornando aí afiliados do YouTube Shopping, né? Que é o YouTube, que tem parceria com o Mercado Livre e também com a Shopee. E aí eles colocaram aí pra gente aí também divulgar, né, os produtos da parceria dele e acaba soltando uma porcentagem pra gente de comissão quando existe uma venda realizada. E se você tiver interesse em algum desses produtos e quiser comprar, na humildade eu peço para você comprar aí com a gente, dar preferência pra gente, porque é muito importante a gente estar continuando aí trazendo vídeos para vocês e conteúdo relacionado ao Corinthians. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!